elemento textual chamado desenvolvimento é a parte principal do artigo científico, caracterizado pelo aprofundamento e análise pormenorizada dos aspectos conceituais mais importantes do assunto. É onde são amplamente debatidas as ideias e teorias que sustentam o tema, ou a fundação teórica, apresentados os procedimentos metodológicos e análises do resultado em pesquisa de campo, relatos de casos, dentre outros. Quanto mais conhecimento a respeito, tanto mais estruturado e completo será o texto. A organização do conteúdo deve possuir uma ordem sequencial progressiva, em função da lógica inerente a qualquer assunto, que, uma vez detectada, determina a ordem a ser adotada. Muitas vezes pode ser utilizada a subdivisão do tema em seções e subseções. O desenvolvimento ou parte principal do artigo, nas pesquisas de campo, é onde são detalhados itens como tipo de pesquisa, população e amostragem, instrumentação, técnica para a coleta de dados, tratamento estatístico, análise dos resultados, entre outros, podendo ser enriquecido com gráficos, tabelas e figuras. O título dessa seção, quando for utilizado, não deve estampar a palavra desenvolvimento nem corpo do trabalho, sendo escolhido um título geral que englobe todo o tema abordado na seção e subdividido conforme a necessidade. O desenvolvimento pode ser separado por tópicos. Se você preparou um projeto de pesquisa detalhado, agora será recompensado. Pegue o projeto e comece a conferir a seção Material e Métodos. Troque o tempo do verbo do futuro para o passado e então faça as inclusões ou mudanças de maneira que essa seção reflita verdadeiramente aquilo que você realizou em sua pesquisa. A seção Material e Métodos deve possibilitar ao leitor avaliar o delineamento da pesquisa, o tamanho da amostra e como ela foi determinada, os materiais e procedimentos utilizados, as variáveis analisadas e as análises estatísticas realizadas. Questões éticas ou de consentimento, quando necessárias, também devem ser informadas. As informações desta seção são fundamentais para compreender os resultados encontrados, pois revelam a forma como eles foram obtidos e possibilitam a replicabilidade da pesquisa. Estrutura básica: local e condições experimentais, delineamento e tratamentos, controle das condições experimentais, variáveis, análise estatística. Erros comuns: informação inadequada para avaliação ou replicação, descrições detalhadas de métodos padronizados e publicados, deixar de explicar análises estatísticas não usuais, participantes muito heterogêneos, medidas não validadas de confiabilidade fraca ou desconhecida. Resultados. Na apresentação dos resultados, gráficos e figuras geralmente facilitam a observação dos efeitos, se comparados com as tabelas. Entretanto, as tabelas levam vantagem quando valores numéricos específicos são importantes. Nestes casos, artigos com tabelas irão obter um maior número de citações, porque outros pesquisadores podem usar seus dados como base de comparação. Procure promover descrições claras e organizadas dos resultados, sem repetir no texto os dados já expostos em gráficos e tabelas. Ao escrever um artigo científico, inclua na redação final apenas os resultados que são necessários para a corroboração de suas conclusões. Estrutura básica: resultado das análises estatísticas, estatísticas descritivas, estatísticas inferenciais, relatar a significância e a amplitude dos dados, análises adicionais. Erros comuns: tabelas e figuras complexas, incompreensíveis, repetição dos dados no texto, nas tabelas e nas figuras, não utilizar o mesmo estilo de redação da introdução e do material e métodos, não apresentar os dados prometidos na seção material e métodos, análise estatística inadequada ou inapropriada. A discussão é a parte mais complexa e mais difícil de escrever em um artigo científico. Deve ser redigida com a finalidade de apresentar e interpretar conclusões, enfatizar os resultados mais importantes e comparar os resultados obtidos na sua pesquisa com os resultados obtidos por outros pesquisadores. Estrutura básica: relacionar os resultados com as hipóteses, interpretações, esperadas versus alternativas, implicações teóricas para a pesquisa e para a prática, limitações do estudo, a aproximação com o estudo ideal, confiança estimada das conclusões, explicitação de possíveis restrições para as conclusões,
identificação de procedimentos metodológicos pertinentes aos resultados, recomendações para pesquisas futuras. Erros comuns: repetição da introdução, repetição dos resultados, discussão não baseada nos propósitos do estudo, não esclarecer as implicações teóricas e práticas dos resultados, discussão não baseada nos resultados, hipóteses não discutidas explicitamente, apresentação de novos dados, repetição da revisão da literatura, especulações não fundamentadas, recomendações não baseadas nos resultados.